Oi, pessoal, bom dia. Vamos prestar atenção aqui na nossa revisão para que a gente se saia muito bem na prova, certo? Oi, pessoal, eu vou comentar um pouquinho hoje das questões que eu passei para você de revisão para a prova. Já coloquei a resposta, a correção no grupo do WhatsApp, mas vou comentar um pouquinho aqui para a gente fixar melhor algumas ideias na nossa cabeça. Primeira questão: por que é importante estudarmos história? Por dois motivos principalmente, né? Primeiro, para que a gente conheça o nosso passado, conhecer um pouco das nossas origens, mas também, e não menos importante, para que a gente entenda a nossa realidade, para que a gente compreenda o nosso momento atual, porque nós somos assim e não de outro jeito, ok? A questão número 2 pergunta: quais são os 5 períodos da história, né? Como a própria questão já fala, são 5. Pré-história, que é o período que antecede o surgimento da escrita. Temos Idade Antiga, que vai ser conhecida por ter tido sociedades clássicas, famosas, como Grécia Antiga, Roma Antiga, o Império Romano, né? Isso. Vamos ter Idade Média, Idade Medieval, também conhecida, né? Vai ser caracterizada pelo feudalismo, pelo grande poder que a Igreja Católica tem nesse momento. A gente vai ter a Idade Moderna, né, que vai ser conhecida pelo renascimento urbano, cultural, artístico, pelas grandes navegações, pela reforma religiosa. E também temos o quinto e último período, o período que nós estamos vivenciando hoje, que é a Idade Contemporânea. Ele se estende desde 1789 até os dias atuais. Terceira pergunta: quais são as fontes utilizadas pelo historiador? Temos várias, né? Como, por exemplo, as materiais, são aqueles objetos, aquelas coisas que a gente pega, como uma vestimenta, um brinquedo, né? Temos também fontes orais, como as canções, uma entrevista. Temos as fontes visuais, como a pintura, um desenho, uma fotografia. Temos ainda as fontes escritas, né? Como um livro, uma carta, uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito. Quarta pergunta: em relação à origem do ser humano, há diferentes explicações. As mais conhecidas são a explicação religiosa e a explicação científica, né? O que defende cada uma delas. Então a gente tem principalmente duas explicações. O criacionismo, que é a explicação religiosa, ele vai defender que um ser divino, um Deus, teria criado tudo que existe sobre a Terra, né? Então Deus teria criado as plantas, os animais, o ser humano. E a gente tem a teoria mais conhecida da ciência, o evolucionismo, que foi estruturado por Charles Darwin, que vai defender que os seres passaram e passam por processos de evolução, né? Então, essas são as duas mais conhecidas. Questão 6. Cite características dos ancestrais dos humanos abaixo mencionados. Então, aqui fala do Homo sapiens, né? Então, até o maior cérebro que se teve até em relação aos antecessores, né? Em relação ao Erectus, ao Habilis, ele teve o maior cérebro, né? Ele quem desenvolveu a fala a partir do tamanho, o tamanho do cérebro dele possibilitou ele desenvolver a fala. Ele vivia da caça, da coleta, de frutas, de raízes. O Homo erectus, eles conseguiam já construir cabanas rústicas e já dominaram o fogo, né? Aprenderam a manusear o fogo, ter o domínio do fogo, melhor dizendo. O Homo habilis, eles eram conhecidos por ter braços longos, cérebros grandes já em relação ao Australopithecus e mãos habilidosas. Eles já conseguiam fazer alguns instrumentos que eram úteis para o seu dia a dia, o seu cotidiano. E o Australopithecus, que ele vai ser caracterizado por ter maxilares bem salientes, bem largo, bem forte, né, para ele conseguir se alimentar. Antes de cozinhar os alimentos, ele não cozinhava seus alimentos, o Australopithecus, e ele tinha um cérebro bem pequeno, se a gente comparar a esses outros hominídeos que eu falei para vocês. E a gente tem aqui, por último, a questão 6, para vocês falarem um pouquinho do povo de Santa, da Lagoa Santa e também sobre os sambaquis.
não é isso? Então, o povo de Lagoa Santa era um povo nômade, ou seja, eles não tinham moradia fixa, eles viviam se mudando constantemente e viviam da caça e da coleta de frutos. Eles iam se alimentando com aquilo que eles encontravam na própria natureza, né? E eles conviveram com mamíferos gigantes, como eu falei para vocês, né? Os grandes animais da megafauna brasileira, americana, como o tigre dente de sabre, o mamute. E os sambaquis, né? Eles dispunham de uma grande quantidade de alimentos, eles viviam bem em relação a isso. E o fato deles terem uma grande quantidade de alimentos possibilitava que eles ficassem mais tempo em um lugar. Eles não se mudavam constantemente, eles não eram nômades, né? Então, já comentei todas as questões, é importante que vocês estudem pelo livro, né? Esses dois conteúdos, esses dois capítulos. E um abraço para vocês. Tchau!